Bom dia! Hoje a gente vai começar a ler primeiros capítulos de alguns dos livros que eu indico aqui. Às vezes eu coloco o audiobook, o audiolivro, dependendo da língua, completo, porque é uma forma das pessoas entrarem em contato com a obra, né, de uma primeira vista, para ver se interessa, e é um pouco essa a ideia de ler os primeiros capítulos. Eu observei isso com a audiência, né, dentro do meu canal, até onde as pessoas ouvem o livro completamente. E algumas vezes eu coloco narrações humanas, narrações com vozes masculinas, com vozes femininas, porque tudo isso influi na experiência. Algumas narrações que duram um tempo, é o mesmo livro, a mesma tradução ou a mesma, né? Às vezes ele é nacional e ele demora mais dependendo do narrador, né? Também reparei que às vezes alguns erros são preferíveis, né, enquanto está se ouvindo o audiobook, do que aquela coisa perfeita de uma narração muito hermética que era feita assim alguns anos atrás, né? Ia-se para um estúdio, algo mais formal. Então, também percebi que as pessoas gostam dessa leitura um pouco mais fluida, com erros, né? Claro que se pode ter mais atenção dentro da edição, cortar, né, alguns erros bobos, mas é importante ter essas opções. Então, eu falei, bom, muitas vezes é o primeiro capítulo, né, que faz com que a gente decida ou não ficar no livro. Eu indico a gente sempre ir um pouco mais longe, né? Tem um escritor que eu leio, ele fala que é para a gente ir até a página 70. Deu certo? Você acha que assoma na sua vida? Porque a gente não tem tempo infinito de existência. Então, você continua, né? Mas até a página 70, é claro que é um cálculo de brincadeira, talvez, dele, não levei tão a sério o que ele escreveu, mas quer dizer, poxa, pare e dê um tempo àquela história, àquele livro, para ver se assenta com você, né? Outra coisa é ler resenhas, ler críticas antes, não para pegar a visão, né, da pessoa que resenhou, que escreveu, não é isso a ideia. A ideia é você ver se combina, se tem alguma coisa a ver com você, né? Porque nesse primeiro capítulo eu estou dando mais essa introdução para a gente explicar o porquê ler o primeiro capítulo. Eu vou tentar fazer um pouquinho disso sempre que a gente fizer esse trabalho aqui, tá bom? Então, vamos começar com Made. Made, no Brasil, foi traduzido, não sei se de forma positiva ou negativa, como superação. E o título ele não é solitário, ele tem também um subtítulo grande que se chama Trabalho Duro, Salário Baixo e o Dever de uma Mãe Solo. O livro foi escrito pela Stephen Land, ele foi um best-seller no New York Times e na capa brasileira tem uma citação do Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos. A desigualdade social dos Estados Unidos, sob o olhar de uma mãe solo, um relato da luta de muitas famílias em busca da sobrevivência e um lembrete de que há dignidade em todo tipo de trabalho. Bom, assim continuamos. O prefácio foi feito pela Bárbara Ehrenreich e eu vou ler ele para vocês também, tá bom? Mas eu vou fazer o contrário. Eu vou ler primeiro o capítulo, que é essa ideia, é ir direto à obra, é entender se você gosta daquela linguagem, daquele autor, daquela história, do que ele está trazendo. E outra coisa que eu vou fazer também, aí exige um pouco mais de paciência, é sempre ler o índice com vocês, porque o índice, ele
querendo ou não, ele é o resumo, né, do que vai ser falado ali, da forma com que a pessoa abordou. Eu adoro particularmente o índice da Stephanie Land. E complementando rapidamente, para quem não sabe, esse livro deu vida à série Made, que foi realizada pela Netflix. E assim, é uma minissérie, acredito que ela tenha 10 capítulos apenas. Depois eu farei um pouco aqui só sobre Made, tá? A série, porque ela traz abuso geracional, ela complementa um pouco mais do contexto da Stephanie, que escreveu muito sobre o dia a dia dela e sobre o ponto de vista dela. Na série, claro, dá para desenvolver, mesmo sendo uma temporada única, dá para desenvolver outros personagens, então tem outras camadas e é muito interessante falar de forma separada e importante, a adaptação foi muito importante, somou a obra, acredito. Bom, vamos relatar aqui, olha, ela foi publicada, essa tradução, ela foi publicada pela editora Alta Life, do Rio de Janeiro, tá? Eu vou dar, mais no final do capítulo, eu volto aqui a gente compreender a história, tá? Um pouquinho mais do próprio livro, a tradução. Mas, bom, lendo o índice, que eu acho mais importante, para começar, tem o sumário, né? Os agradecimentos, o prefácio, o agradecimento é feito pela Stephanie. Parte 1. O livro é dividido em 3 partes. Na parte 1, o abrigo, o trailer, moradia provisória, o apartamento, 7 tipos diferentes de assistência governamental, a fazenda, o último emprego da terra, a casa pornográfica, faxina de mudança, a casa de Henry. Parte 2, o estúdio, minimalista, a casa de Wendy, a casa das plantas, a casa do chefe, a casa de dona, daqui a 3 anos, a casa triste, a casa de Lori, não sei como você consegue, entre aspas, a casa do palhaço, Still Life with Mia, entre aspas, o blog. Parte 3, faça melhor, a casa da Bahia, a trabalhadora mais esforçada, a casa da acumuladora, em casa. Bom, tem uma dedicatória para Mia. Boa noite, eu te amo, vejo você de manhã, mamãe. E ela também colocou uma citação. Aprendi que ganhar a vida não é o mesmo que viver a vida. Maya Angelou. Então, a gente vai pular os agradecimentos, o prefácio e vamos direto para a parte 1, o abrigo. Minha filha aprendeu a andar em um abrigo para pessoas sem teto. Foi em uma tarde de junho, na véspera do primeiro aniversário dela. Eu me sentei no sofazinho surrado do abrigo, segurando uma câmera digital antiga para registrar seus primeiros passos. Os cabelos embaraçados de Mia e seu macacão de listras desbotadas contrastavam com a determinação em seus olhos castanhos enquanto curvava os dedinhos dos pés, tentando se equilibrar. Atrás da câmera, registrei as curvas de seus tornozelos, as dobrinhas de suas coxas e a barriga redonda. Ela balbuciou enquanto caminhava descalça até mim, atravessando o piso de azulejos. Anos de sujeira incrustavam aquele piso. Por mais que eu esfregasse, nunca conseguiria limpá-lo. Era a última semana de nossa estada de 90 dias em uma minúscula casa container na ala norte da cidade, concedida pela autoridade habitacional aos que não têm casa.
Depois, nós nos mudaríamos para uma moradia provisória, um conjunto antigo e degradado de apartamentos com pisos de cimento que também funcionavam como casas de passagem. Apesar de temporário, fiz o melhor que pude para tornar o container um lar para minha filha. Coloquei um lençol amarelo no pequeno sofá, não somente para dar vida às paredes brancas ameaçadoras e ao piso cinza, mas para acrescentar um toque vívido e alegre a um período de trevas. Ao lado da porta da frente, pendurei um pequeno calendário na parede. Nele, várias datas indicavam encontros com assistentes sociais de organizações em que eu poderia buscar ajuda. Já tinha olhado embaixo de cada pedra, espiado pela janela de cada prédio de assistência governamental e entrado nas longas filas de pessoas carregando pastas com documentos aleatórios para provar que não tinham dinheiro. Eu estava sobrecarregada pelo tanto de trabalho que tive para comprovar que era pobre. Não era permitido receber visitas nem ter muitas coisas. Tínhamos só uma mala de pertences. Mia tinha uma única cesta de brinquedos. Alguns poucos livros foram arrumados nas estantezinhas que separavam a sala de estar da cozinha. Havia uma mesa redonda em que encaixei o caldeirão de Mia e uma cadeira em que eu me sentava e observava comer, com frequência bebendo café para aplacar a fome. Enquanto observava Mia dar os primeiros passos, eu tentava não olhar para a caixa verde atrás dela, na qual estavam guardados os documentos do tribunal que detalhavam minha briga com seu pai pela custódia. Lutei para manter o foco nela, sorrindo para ela, como se tudo estivesse bem. Se fosse eu diante da câmera, não me reconheceria. As minhas poucas fotos mostravam praticamente outra pessoa, talvez a versão mais magra de toda a minha vida. Eu trabalhava meio período como jardineira. Passava horas por semana podando arbustos, domando pés de amoras rebeldes e arrancando minúsculas folhas de grama de lugares em que não deveriam estar. Às vezes limpava chãos e banheiros de casas de pessoas próximas, amigos que ouviam dizer que eu estava desesperada por dinheiro. Esses amigos não eram ricos, mas tinham um colchão financeiro sobre eles, algo que eu não tinha. Um mês sem pagamento seria uma dificuldade, não o início de eventos que os levariam a morar em um abrigo para sem-teto. Eles tinham pais ou outros familiares a quem recorrer, que os ajudariam até se reerguerem e os poupariam de tudo isso. Não tínhamos esse apoio, éramos só Mia e eu. Nos documentos de admissão para a autoridade habitacional, ao me perguntarem quais eram meus objetivos pessoais para os meses seguintes, escrevi sobre me acertar com o pai da Mia, Jamie. Eu achava que, se me esforçasse o suficiente, conseguiríamos nos entender. Por vezes, imaginava momentos em que seríamos uma família de verdade, uma mãe, um pai e uma bela garotinha. Eu me agarrava a esses devaneios como se fossem uma linha amarrada a um balão gigante. O balão me carregaria para além do abuso de Jamie e do sofrimento de ter sido abandonada como mãe solo. Se segurasse firme essa linha, flutuaria sobre tudo isso. Se focasse a imagem da família que queria ser, poderia fingir que as partes ruins não eram reais. Assim como essa vida era um estado de consciência temporário, não uma nova existência. Mia ganhou sapatos novos de aniversário. Guardei dinheiro durante um mês. Eles eram marrons, com passarinhos rosas e azuis bordados. Enviei convites de festa como uma mãe convencional,
e convidei Jamie como se fôssemos um casal comum compartilhando a guarda da filha. Comemoramos em uma mesa de piquenique com vista panorâmica para o oceano, em uma colina com relva ao Parque Chesimoka em Port Townsend, cidade do estado de Washington, onde morávamos. Sorrindo, as pessoas se sentavam em mantas trazidas de casa. Eu comprei limonada e muffins com o que sobrara do meu vale-refeição daquele mês. Meu pai e meu avô viajaram por quase 2 horas, de direções opostas, para participar. Meu irmão e alguns amigos vieram. Um deles trouxe um violão. Pedi a um amigo que tirasse fotos da Mia, Jamie e de mim, porque era raríssimo nós 3 juntos daquele jeito. Queria que Mia tivesse uma lembrança boa para recordar, mas o semblante de Jamie nas fotos mostrava desinteresse, raiva. Minha mãe pegou um voo com o marido William de Londres, ou da França, ou de onde quer que estivessem morando naquela época. Um dia depois da festa de Mia, eles apareceram, violando a regra de nada de visitas do abrigo para sem-teto, para me ajudar com a mudança para o apartamento provisório. Fiz um leve sinal de reprovação com a cabeça ao ver os trajes deles. William, de calça jeans preta skinny, suéter preto e de botas pretas. Mamãe, de vestido listrado, preto e branco, apertado demais em seus quadris largos, calça legging preta e tênis de solado baixo, tipo All-Star. Eles pareciam prontos para degustar um expresso, não para fazer uma mudança. Eu não tinha deixado ninguém ver onde estávamos morando, então a invasão de sotaque britânico e trajes europeus fez a casa container, nosso lar, parecer ainda mais suja. William pareceu surpreso ao ver que nossa mudança se resumia a uma mochila. Ele a pegou e a levou para fora, e mamãe o seguiu. Voltei para dar uma última olhada naquele piso, nos meus próprios espectros, lendo livros no pequeno sofá, nos de Mia, vasculhando suas cestas de brinquedos. Vou voltar aqui. Voltei para dar uma última olhada naquele piso, nos meus próprios espectros, lendo livros no pequeno sofá, nos de Mia, vasculhando sua cesta de brinquedos. Dela, sentada na gaveta, embutida sob a cama de solteiro. Eu estava feliz em ir embora, mas aquele foi um breve momento para assimilar as coisas que sobrevivi, um adeus agridoce ao frágil local do nosso começo. Metade dos moradores do nosso novo prédio de apartamentos, o Northwest Passage Transitional Family Housing Program, assim como eu, pessoas se mudando de abrigos para sem teto, mas para outra metade era gente que tinha acabado de sair da cadeia. Deveria ser um espaço, deveria ser um avanço em relação ao abrigo, mas eu já sentia falta do isolamento da casa container. Aqui nesse prédio, minha realidade parecia estar exposta para todo mundo ver, até para mim. Mamãe e William esperaram atrás de mim enquanto eu me aproximava da porta do nosso novo lar. Tive dificuldades com a chave, então posei a caixa que carregava no chão para lidar com a fechadura, até que finalmente conseguimos entrar. Bom, pelo menos é seguro, brincou William. Entramos por uma porta estreita, a porta principal ficava em frente ao banheiro. Sem demora, reparei na banheira, onde Mia e eu poderíamos tomar banho juntas. Não tínhamos o luxo de uma banheira há muito tempo. Nossos quartos ficavam do lado direito. Cada um tinha uma janela com vista para a rua. Da cozinha minúscula, a porta da geladeira encostava no armário do lado oposto. Caminhei pelos amplos pisos brancos que lembravam os do abrigo
e abri a porta que dava para um pequeno deck externo. O tamanho era suficiente para eu poder me sentar com as pernas esticadas. Julie, minha assistente social, me mostrara rapidamente o local durante uma visita de 2 semanas antes. A última família que morou no apartamento ficou por 24 meses, o máximo de tempo possível. Você tem sorte por este aqui estar disponível, disse ela, sobretudo por seus dias no abrigo terem acabado. Em meu primeiro encontro com Julie, sentei-me de frente para ela, gaguejando enquanto tentava responder perguntas sobre os meus planos e como pretendia proporcionar abrigo à minha filha. Qual o caminho pretendido para a estabilidade financeira? Quais trabalhos eu era capaz de fazer? Julie parecia compreender meu desconcerto, dando algumas sugestões sobre como proceder. Mudar-me para moradias para pessoas de baixa renda parecia ser minha única opção. O problema era encontrar uma vaga. Havia advogados no Centro de Serviços de Violência Doméstica e Agressão Sexual que mantinham um abrigo protegido para vítimas que não tinham a quem recorrer. Mas minha sorte foi a autoridade habitacional me oferecer meu próprio espaço e um caminho para a estabilidade. Julie e eu examinamos uma lista de 4 páginas durante esse primeiro encontro. Regras que eu deveria seguir para poder ficar no abrigo. Lendo as regras. O hóspede compreende que este é um abrigo emergencial. Esta não é sua casa. Exames aleatórios de urina podem ser solicitados a qualquer momento. Visitas não são permitidas no abrigo, sem exceção. Julie deixou claro que eles ainda fariam inspeções aleatórias para assegurar que as tarefas domésticas básicas eram executadas, como lavar os pratos, não deixar comida na bancada, manter o chão limpo. De novo, concordei com os exames aleatórios de urina, inspeções aleatórias na unidade e um toque de recolher às 10 da noite. Visitantes só podiam passar a noite com prévia autorização e por no máximo 3 dias. Todas as mudanças relacionadas à renda deveriam ser reportadas imediatamente. Deveriam ser enviadas declarações mensais com detalhes sobre quanto dinheiro entrou e como e por que ele acabou. Julie era sempre simpática e sorria enquanto falava. Eu gostava do fato de ela não ter a aparência cansada e morosa que outros assistentes sociais de escritórios governamentais tinham. Ela me tratava como uma pessoa e tinha o hábito de colocar os cabelos curtos e acobreados atrás da orelha enquanto falava. Mas meus pensamentos estavam paralisados no momento em que ela disse que eu tinha sorte. Eu não me sentia sortuda. Grata, sim, definitivamente, mas com sorte, não. Não por estar me mudando para um lugar com regras que sugeriam que eu era uma viciada, suja ou apenas com a vida tão bagunçada que precisava de um toque de recolher obrigatório e exames de urina. Ser pobre, viver na pobreza, parecia uma provação, em que o crime era não ter meios de sobreviver. Tem uma separação aqui de 3 pontinhos, ela vai para outro assunto. William, mamãe e eu mudamos as coisas a um ritmo razoável da picape que eu pegara emprestada até as escadas que davam para minha porta no 2º andar. Tiramos minhas tralhas de um depósito que meu pai conseguiu para mim antes de me mudar para o abrigo. Mamãe e William estavam tão bem vestidos que eu lhes oferecia camisetas, mas recusaram. Mamãe sempre esteve acima do peso, exceto durante o período em que se divorciou do meu pai.
Ela atribuía sua perda de peso à dieta de Atkins. Mais tarde, o papai descobriu que a motivação repentina dela pela ginástica não era entrar em forma, e sim um caso, acompanhado de um desejo recém-descoberto de fugir das obrigações de esposa e mãe. A metamorfose de mamãe era uma saída do armário ou um despertar para a vida que sempre quis, mas que sacrificara pela família. Para mim, parecia que de uma hora para outra ela se tornara uma estranha. Na primavera em que meu irmão Tyler se formou no ensino médio, meus pais se divorciaram e mamãe se mudou para um apartamento. No dia de ação de graças, ela tinha reduzido pela metade o manequim de seus vestidos e deixado o cabelo crescer. Fomos a um bar e eu a vi beijar homens da minha idade e depois desmaiar em uma poltrona de lanchonete. Fiquei com vergonha, mas depois essa sensação se transformou em uma perda que eu não sabia como lamentar. Eu queria minha mãe de volta. Papai foi absorvido por uma nova família por um tempo. A mulher que ele namorou logo após o divórcio era ciumenta e tinha 3 filhos. Ela não gostava quando eu aparecia. Cuide-se, disse-me ele uma vez após um café da manhã em um Denny's perto da casa dele. Meus pais tinham se mudado, deixando-me emocionalmente órfã. Jurei não criar o mesmo hiato físico e emocional entre mim e Mia, a filha dela. Agora, olhando para a mamãe, casada com um britânico, apenas 7 anos mais velho do que eu, vi que seu manequim estava vários números maior do que jamais fora. Também, tanto quanto ela parecia desconfortável com o próprio corpo. Eu não conseguia parar de olhar para ela enquanto, de pé à minha frente, falava com um falso sotaque britânico. Já devia fazer uns 7 anos, desde que ela se mudara para a Europa, mas eu a vira poucas vezes. Agora, olhando para mamãe, casada com um britânico, apenas 7 anos mais velho do que eu, perdão, não sei por que está repetido aqui. Em meio à mudança das minhas várias caixas de livros, ela começou a falar sobre como um hambúrguer parecia uma boa pedida e uma cerveja, acrescentou na próxima vez em que passamos uma pela outra nas escadas. Era no máximo 12:00, mas ela estava em modo férias, o que significava que a bebedeira começava cedo. E ela sugeriu irmos ao Sirins, um bar no centro da cidade, com cadeiras na calçada. Minha boca se encheu de água. Eu não saía para comer há meses. Tenho que trabalhar depois, mas posso ir, disse. Eu limpava a pré-escola de um amigo uma vez por semana, por $45. Também precisava devolver a picape e pegar a Mia na casa de Jamie. Naquele dia, mamãe arrumou várias caixas enormes, fotos antigas e quinquilharias que guardava na garagem de um amigo. Trouxe tudo aquilo para minha nova casa como um presente. Aceitei de bom grado, com nostalgia e como evidência de nossa antiga vida juntos. Ela guardara cada foto de escola, cada retrato de Halloween. Eu segurando o meu primeiro peixe, guirlandas de flores após o musical da escola. Mamãe estava na plateia, me apoiando, sorrindo e segurando uma câmera. Agora, no apartamento, ela me olhava como apenas outra adulta, uma igual, enquanto eu estava lá de pé, me sentindo mais perdida do que nunca. Precisava de minha família, precisava vê-los acenando com a cabeça, sorrindo, assegurando-me de que tudo ficaria bem. Quando William se levantou para usar o banheiro, sentei-me no chão perto de mamãe. Ei, disse eu. Sim, respondeu ela, como se estivesse prestes a pedir algo. Sempre tive a sensação de que ela ficava preocupada que eu lhe pedisse dinheiro, mas nunca pedi. Ela e William levavam uma vida frugal na Europa.
alugando o flat de William em Londres, enquanto moravam em um chalé na França, perto de Bordeaux, o que eles transformariam em uma hospedagem com café da manhã. Será que poderíamos passar um tempo juntas? Perguntei. Só nós duas? Steph, só acho que não seria apropriado. Por quê? Perguntei, já me levantando. É que, se quiser passar um tempo comigo, terá de aceitar que o William estará junto, tá bem? Também, disse ela. Naquele momento, William veio em nossa direção, assoando alto o nariz em seu lenço. Ele agarrou a mão dele e olhou para mim. Ela agarrou a mão dele e olhou para mim com as sobrancelhas levantadas, como se estivesse orgulhosa de si mesma por impor este limite. Não era segredo que eu não gostava de William. Quando fui visitá-los na França, alguns anos antes, William e eu tivemos uma discussão tão intensa que acabou com a minha mãe indo chorar no carro. Nessa visita, quis recuperar a relação perdida com a minha mãe, mas não somente como alguém que poderia me ajudar nos cuidados com Mia. Eu almejava uma mãe, alguém com quem pudesse confiar, que me aceitasse incondicionalmente, apesar de eu viver em um abrigo para sem-teto. Se eu tivesse uma mãe com quem conversar, talvez ela pudesse explicar o que estava acontecendo comigo ou deixar isso mais fácil e me ajudar a não enxergar a mim mesma como um fracasso. Era difícil, considerando meu nível de desespero, disputar a atenção da própria mãe. Então, eu ria sempre que William contava piadas. Sorria quando ele satirizava a gramática norte-americana. Não comentava sobre o novo sotaque de minha mãe ou o fato de que agora ela agia de maneira arrogante, como se a vovó não fizesse salada com frutas enlatadas e usasse chantilly pronto. Mamãe e papai cresceram em partes diferentes de Scatcherd County, região conhecida por seus campos de tulipas, localizada a mais ou menos 1 hora ao norte de Seattle. As famílias de ambos tinham vindo na pobreza por gerações. A de papai estava muito enraizada nas colinas arborizadas acima de Clear Lake. Havia rumores de que seus parentes distantes ainda fabricavam aguardente caseiro. Mamãe vinha do vale, onde os agricultores cultivavam plantações de ervilha e espinafre. Gente, o bicho tá pegando aqui com os caminhões, mas a coisa vai acontecer. Vou tentar diminuir o ruído, tá? Vovô e vovó estavam casados há 40 anos. Minhas lembranças mais antigas deles são no trailer na floresta, que ficava perto de um riacho. Eu ficava com eles durante o dia, enquanto meus pais trabalhavam. No almoço, vovô preparava maionese e sanduíches de manteiga com pão de forma. Eles não tinham muito dinheiro, mas as lembranças de meus avós maternos eram repletas de amor e aconchego. Vovó esquentando uma sopa de tomates Campbell, com um refrigerante na mão, apoiada em um pé só e com o outro na coxa, parecendo um flamingo. Adoro essa posição. E sempre havia um cigarro queimando em algum cinzeiro por perto. Eles se mudaram para uma casa antiga na cidade, perto do centro de Anacortes, um lugar tão deteriorado ao longo dos anos que beirava inóspito. Vovô era corretor de imóveis e sempre que tinha uma folga me levava brinquedos que eu encontrava ou pescava em máquinas no boliche. Durante a infância, quando não estava na casa deles, eu telefonava para a vovó. Eu passava tanto tempo falando com ela que a maioria das fotos na caixa me mostrava os 4 e 5 anos, de pé na cozinha, com um telefone amarelo grande colado à orelha. Vovó tinha esquizofrenia paranoide e com o tempo ficou quase impossível conversar com ela. Ela desenvolveu delírios. Da última vez em que Mia e eu a visitamos,
Eu levei uma pizza do Papa Murphy que comprara com os meus vales-refeição. Vovó, usando uma grossa camada de rímel preto e batom rosa-choque, ficou do lado de fora fumando durante a maior parte da visita. Tivemos que esperar o vovô chegar em casa para comer. Quando ele chegou, vovó disse que não estava mais com fome e acusou o vovô de ter um caso e até de flertar comigo. Mas Ana Cortes foi a guardiã das minhas memórias de infância. Embora eu tivesse cada vez menos laços com minha família, sempre contei a Mia sobre Balmoral Bay e a região de Deception Pass, uma fenda no oceano que separa as ilhas Fidalgo e Wade Bay, onde meu pai me levava para caminhar quando eu era pequena. Aquela diminuta área do estado de Washington, com suas sempre vivas e madronas altíssimas, era o único lugar em que me sentia em casa. Explorei cada trecho, cada recanto dela, conheci seus trajetos e as nuances das correntes oceânicas. Gravei minhas iniciais no tronco retorcido vermelho alaranjado de uma madrona e saberia apontar exatamente qual. Sempre voltava a Ana Cortes para visitar minha família. Eu me pegava caminhando pelas praias sob a ponte Deception Pass, tomando o longo caminho para casa pela Rua do Rosário, passando pelas mansões nas encostas. Eu sentia falta da minha família, mas ficava aliviada por mamãe e vovó ainda se falarem todos os domingos. Mamãe ligava para ela de onde quer que estivesse na Europa. Isso me consolava, era como se eu não tivesse perdido por completo a minha mãe, por ela ainda guardar dentro de si alguma recordação das pessoas que deixara para trás. Outros 3 pontinhos. Mamãe pediu outra cerveja quando chegou a conta do almoço no Sirens. Verifiquei as horas. Eu precisava de 2 horas para limpar a pré-escola antes de pegar a Mia. Depois de observar por mais de 15 minutos mamãe e William se divertindo com histórias bizarras sobre seus vizinhos na França, avisei que precisava ir embora. Ah, disse William, levantando as sobrancelhas. Quer que eu acene para a garçonete para você pagar o almoço? Olhei fixo para ele. Eu não, disse. Nós nos entreolhamos em um tipo de impasse. Eu não tenho dinheiro para pagar. Correto teria sido eu pagar um almoço para eles, já que estavam me visitando e me ajudaram com a mudança, mas supostamente eles eram os meus pais. Quis relembrá-lo de que ele tinha acabado de me ajudar a me mudar de um abrigo de sem-teto, mas não o fiz e me virei para minha mãe com súplica no olhar. Posso colocar a cerveja no meu cartão de crédito? Ofereceu ela. Só tenho 10 pratas na minha conta, disse eu. Os nós na garganta aumentavam. Isso mal paga o seu hambúrguer, deixou escapar ele. Ele estava certo. Meu hambúrguer custava R$10,59. Eu pedi um prato exatamente 28 centavos a menos do que tinha na conta bancária. A vergonha pulsava dentro do meu peito. Qualquer sensação de vitória em relação à minha mudança do abrigo naquele dia foi despedaçada. Eu não era capaz de pagar um maldito hambúrguer. Olhei para minha mãe e o William e pedi licença para usar o banheiro. Eu não precisava fazer xixi, precisava chorar. Meu reflexo no espelho mostrava um vulto excessivamente magro, usando uma camiseta de criança e um jeans apertado, com as barras enroladas para disfarçar que era curto demais. No espelho estava aquela mulher exausta e sem dinheiro algum como resultado. Alguém que não era capaz de comprar uma porra de um hambúrguer.
Eu sempre estava estressada demais para comer e, na verdade, em muitas refeições eu apenas observava Mia colocando comida na boca, grata por cada mordida que ela dava. Meu corpo se resumia a linhas angulosas e profundas, e tudo o que me restava era gritar naquele banheiro. Anos antes, quando eu pensava no meu futuro, a pobreza parecia inconcebível, tão distante da minha realidade que nunca pensei que terminaria aqui. Mas agora, depois de uma filha e um rompimento, me vi imersa em uma realidade da qual não sabia como cair fora. Quando voltei, William ainda soltava fogo pelas ventas, como algum tipo de dragão em miniatura. Minha mãe se inclinou na direção dele, sussurrando algo, e ele balançou a cabeça em sinal de reprovação. Posso pagar $10, disse eu ao me sentar. Tudo bem, disse mamãe. Não esperava que ela aceitasse minha oferta. Levaria dias até eu receber meu pagamento. Fui tateando dentro de minha bolsa, procurando pela carteira, e então peguei meu cartão. Depois que assinei o comprovante do cartão, levantei-me, enfiei meu cartão no bolso de trás e mal dei um abraço de despedida nela enquanto eu saía. Estava a apenas alguns passos da mesa quando William disse: Ora, nunca vi alguém tão arrogante. Bom, gente, esse é o primeiro capítulo de Made. Lembrando que o título desse livro traduzido é Superação, Trabalho Duro, Salário Baixo e o Dever de uma Mãe Solo. Nesse primeiro capítulo a gente acompanha fragmentos, né, dessa mudança. O título do primeiro capítulo é O Abrigo. A gente acompanha essa mudança da nossa personagem principal com a filha, né, como mãe solo, de um abrigo de sem-teto para uma outra localidade com a ajuda da mãe e do padrasto dela, que saíram da Europa, de uma realidade um pouco mais nômade, para ajudá-la, entre aspas, na mudança. E as sensações que ela teve, né, em relação a essa, entre aspas, ajuda, as lembranças também que ela tem dos avós. Ela menciona um pouco da situação de saúde mental da avó dela, que o livro tanto o livro quanto a série, eles trabalham com a ideia de diagnóstico mental. Então, por vezes, eles citam aqui diagnósticos, né, e, enfim, não é o intuito do nosso canal, tá? Mas eu vou seguir com a obra como ela é. E o mais interessante, se a gente consegue sair um pouco do peso da palavra do diagnóstico, né? Porque assim, isso afasta alguns leitores, tipo esquizofrenia paranoide, né? O que será isso? A pessoa teria que ir lá no DSM, agora 5, e lá vai pedrada para poder entender talvez o que estivesse se passando, né, dentro dessas regras, principalmente no ano em que o livro foi lançado, que eu acredito que foi 2019. 2019 eu tenho certeza, deixa eu ver aqui, eu falei que ia voltar, né? Olha, Stephen Lane, nossa, tá difícil de ler aqui. 2020 é a tradução. Agora, a tradução, eu falei que ia comentar, foi feita pela Maria Maia, tá? E olha, a primeira edição no Brasil foi feita em 2019. Agora, ISBN, o original é de 2019 também. É isso, né? O DSM muda bastante, então tem essa questão. Então, ficamos aqui com O Abrigo, né? O título, o capítulo 1 da parte 1. Eu, particularmente, gosto muito da escrita da
da Stephanie. Alguns momentos a gente percebe que ela ainda tem muitas expectativas emocionais em relação à família dela, ou seja, ela começou uma nova família, né? Ela e a filha, a Mia, para quem ela faz uma bonita dedicação no começo, né? Eu achei lindíssima, eu só li, mas agora vou reforçar. Para Mia, boa noite, eu te amo, vejo você de manhã, mamãe. Para quem, né, já experimentou essas coisas assim, de receber esses bilhetes cotidianos, eu sei, eu gosto. Então, achei linda a declaração. E depois vale comentar sobre a Maya Angelou, né, que é uma pessoa importante. Aí vale a pena pesquisar para quem quiser. Não vou entrar demais para não ficar enorme. Então é isso, valeu. E depois a gente volta com outros primeiros capítulos, tá? E dependendo aqui, se houver muito interesse pelo superação ou made, eu volto em mais capítulos do livro e assim vamos caminhando, tá? Devido meio combinando aí com o interesse de vocês, tá bom? Beijos!